Oi,
Boa tarde a todos. Tem alguém com o microfone? Vou mutar aqui todo mundo. Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos começar a segunda aula de prática civil. Só ajustar aqui as telas que eu vou transmitir para vocês. Mais um minutinho. O João já está online? O João Marcelo? Estou sim, professor. Ô, João, eu não conseguia ter acesso àquele formulário. Você consegue me mandar? Você, eu acho que mandou pelo Google, pelo WhatsApp, né? Sim, também no e-mail. O senhor quer que eu coloque no chat agora? Pode colocar, por favor, ô, João? Coloco sim. Para todo mundo, por favor. Já está no chat o Google Forms, aí tem que explicar para o pessoal como preenche. Mas... Tá. Bom, vamos lá. Luiz Augusto, você quer iniciar, por gentileza, a nossa aula? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje, então, nós vamos efetivar o nosso segundo encontro e hoje tratando sobre a contestação, a resposta do réu. E eu quero fazer um alerta a vocês, antes de o Luiz Fernando desempenhar bem e fielmente o seu papel. Porque aconteceu este ano, alguns anos atrás, porque vocês sabem que o estágio é obrigação curricular, reservados para 7º, 8º, 9º e 10º períodos, o que eu falo em 4º e 5º anos, tá? Então, a regra que impera na nossa faculdade, com aprovação do Ministério da Educação, é o seguinte, gente. Quem ficar devendo carga horária no 7º e 9º períodos só podem cumprir o cumprimento, só podem dar cumprimento à exigência no 1º semestre. Porém, se deixarem os do 8º e 10º, é só no 2º semestre. Então, às vezes, o aluno está no 7º, 8º, está no 4º ano, então tudo bem, sem problema algum.
Mas quando ele deixa a pendência para o 5º ano, precisa tomar cuidado para fazer o controle das suas horas, entrando sempre em contato com a Alessandra, que detém, tá, o armazenamento das horas de cada estagiário, para não deixar para o ano seguinte. Porque se, porventura, for o estágio 4, só no 2º semestre, vai perder 1 ano na vida. Então, se de repente deixou do 4º ano, tudo bem, vai poder completar a carga horária no 2º semestre do 5º ano, sem problema algum. Agora, se o aluno estiver no 5º ano, olha o prejuízo que vai ser, porque ele não vai poder fazer. Às vezes tem aluno que falta aqui 16 horas, 12 horas, tem que cumprir, eu não posso, tá, permitir a colação de grau do aluno se ele está devendo hora obrigatória de estágio profissional. Então, eu queria fazer esse alerta para vocês, aproveitem bastante, eu tenho certeza que a da semana passada ela foi proveitosa diante dos pouquíssimos questionamentos, denotando que vocês se interessaram e conseguiram absorver as lições passadas pelo Luiz Fernando, que agora eu libero a palavra. Muito obrigado a todos, bom trabalho para nós. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Gostaria de primeiro agradecer ao João, que teve a gentileza de propor aí a formulação pelo Google Forms de um questionário com apontamento de quem é o orientador, qual é o dia de cada estagiário. Então, por gentileza, para a gente aferir a carga horária, né, a presença de todo mundo, tem um link que foi já colocado, disponibilizado no chat, para que vocês possam preencher e nos enviar. Esse formulário que vocês parece que já estão acostumados com outros professores que têm feito a mesma forma de preenchimento para a aferição da carga horária de vocês. Tá, então, mais uma vez, João, obrigado pela gentileza, pela ideia, muito grato, e a partir daí eu criei aí uma avaliação para aqueles que não puderem estar presentes nas aulas, responderem e terem validadas as horas posteriormente. Não, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês e gostaria que, de igual modo, vocês apresentassem. Como a gente não tem tempo para fazer a apresentação de todo mundo, então eu faço aqui a apresentação do núcleo de prática jurídica para vocês. Eu estou só com um probleminha de compartilhamento de tela aqui. Gostaria de apresentar para vocês o nosso núcleo de prática jurídica, nossos orientadores. Por que isso, gente? Muitos dos orientadores não conhecem os orientandos. Então, aqui faço a orientação, e nem todos os orientandos conhecem os orientadores. Então, passar rapidamente essa apresentação. Nosso coordenador Luiz Augusto, nossa professora Márcia Duarte Spina, eu, Luiz Fernando, nossa professora Crislane Lazari, Maria Tereza Queiroga e a nossa secretária Alessandra. Feita essa apresentação, eu gostaria agora de conhecer vocês.
Viram como é que eu estou bonito na foto, como a Cris está bonita na foto, como a Maria Tereza, o Luiz Augusto, como a Alessandra. Eu gostaria agora, então, que vocês se apresentassem. Mas como eu faço isso? Como é que eu vou conhecê-los se eu não os vejo? Eu vejo só a foto bonita que cada um pôs no seu perfil. Então, eu gostaria que, ainda que por pouco tempo, vocês colocassem, se apresentassem aí na tela para a gente conhecê-los. Obviamente que se precisar tomar uma água, precisar buscar alguma coisa, coloca a câmera desligada e depois volta. Gente, a gente tem que aparecer. E quem é que eu estou orientando? Então, eu preciso conhecer. Eu só vejo as moças bonitas, os meninos bonitos, os rapazes, todos. Eu também saio bonito na foto. Eu tenho um cliente fotógrafo profissional que ele tira foto minha, eu brinco que ele faz funilaria pintura. Ele consegue mágica. Então, eu gostaria de conhecê-los. Tenho certeza que todos os outros orientadores também gostaria de vê-los. Então, quem puder, por gentileza, faça aí coloque a sua câmera ligada. E tem professor dizendo que matar a aula em tempos de pandemia é deixar a câmera e o microfone desligado. Tá? Então, por favor, gente, quem puder, coloque a sua câmera ligada para a gente conhecê-los, para nós conhecê-los. Para todos os orientadores conheçam vocês, tá? Isso aí, ó. O povo está tomando coragem. É isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Essa foi só um jeito de interagir com vocês, para quebrar o gelo, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa segunda aula com como fazer uma contestação, tá? Aqui eu não coloquei, por acaso, essa foto do xadrez. Apesar de gostar de xadrez, eu não sou um expert, eu não sou aquela menina da minissérie da Netflix, o Gambito da Rainha, mas eu aprendi a jogar. E por que o xadrez? O xadrez, ele traz uma disputa, né? E agora a gente entra nessa disputa com a contestação, a disputa judicial, tá? Então, vamos, sem mais delongas, vamos começar. Contestação. Como contestar uma ação? Fundamento legal está no artigo 335 do CPC. A gente tem aqui no dicionário o significado de contestação é refutação. A ação de se opor a alguma coisa. Tá? O antigo Código de Processo Civil, de 73, no artigo 297, ele dizia que a contestação era apenas uma das espécies de resposta do réu. Ele poderia responder um processo por meio de reconvenção, por meio de exceção e também por meio de contestação. O Código de 2015 ele atualizou isso por um princípio de economia e celeridade processual. Então, no artigo 335 até o artigo 343, ele prevê todas as hipóteses de contestação e como a contestação ela é prevista e disposta no Código. O Plácido e Silva, que vocês devem conhecer, é um livro muito conhecido, o vocabulário jurídico, e para ele contestar, contesta-se o direito quando não se reconhece que seja próprio de outrem. Contesta-se o fato quando se nega ou se contradiz o evento que nele se contém. Tá?
Para que isso, gente? Vocês têm que se familiarizar com as terminologias, tá? Então, isso é comum no direito, vocês vão ver muita a gente falar isso, esses termos. Opa, vamos lá. A contestação, ela só surge após a citação válida, né? E com a citação válida é quando é completa a relação processual. Qual a relação processual? A relação processual entre o autor, que pede alguma coisa, ao juízo e ao réu. Então, formada essa relação processual completa quando o réu é citado validamente. Tá? Estou tendo aqui a presença do nosso coordenador, que vai nos acompanhar. Agora, pós-Covid, ele pode se aproximar de mim. Vacinado. Vacinado, inclusive. Né? Vamos lá, gente. Antítese. Como eu falei de termos, alguém já tinha ouvido falar isso? Antítese, né? Ela está no dicionário, né, gente? Quando o meu filho pergunta, tem alguma dúvida, eu falo, já consultou o dicionário para saber? Você está querendo que eu explique aquilo que está no dicionário ou você quer saber já direto? Então, vamos utilizar isso. O vocabulário jurídico, o dicionário são muito úteis para isso. Antítese é uma oposição. É uma oposição da tese. Tá? A contestação nada mais é que a oposição da tese defendida e buscada pelo autor. Tá? Vamos seguir. Na contestação, existe a exposição do fato e do direito, assim como na inicial. O réu vai expor também as razões de fato e de direito. Ele vai expor o porquê da resistência à pretensão do autor. Tá? Temos aqui relações distintas, tá bom, gente? O juízo com as partes, que é uma relação de direito processual, e o autor com o réu, que é uma relação de direito material. Eu não quero entrar muito na matéria, na doutrina, na parte de sala de aula, porque isso vocês já viram ou devem ver. Mas é só uma recapitulação para vocês entrarem na matéria, né? Então, a relação entre o juízo e as partes, que é uma relação processual, e a relação entre autor e réu, que é uma relação de direito material. A contestação ela pode desenvolver defesas, como eu acabei de falar aí em cima, processuais e materiais. Tá? Aqui eu faço um parêntese que tem que ser toda a matéria de defesa possível. Né? O réu é obrigado, por força de lei, ele tem o ônus da impugnação específica. Isso está no artigo 336. Gente, vamos tentar manter o microfone desligado para a gente... Letícia Vasconcelos está com o microfone ligado. Pronto, acho que deu. Contestação pode desenvolver, então, de defesas processuais e materiais. Toda matéria de defesa possível, né? O ônus de impugnação específica, artigo 336. Tá? Vamos lá, vou fazer um quadro comparativo aqui entre a petição inicial e a contestação. Na petição inicial, a gente tem, como a gente viu na aula passada, a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos de pedido. Na contestação, pelo réu, a gente vai ter a resistência dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, além, obviamente, das questões processuais que vão ser discutidas antes do mérito. Vocês devem ter ouvido já falar nas preliminares, né? Então, o termo preliminarmente ou preliminares é próprio do réu, tá? Muitos têm a mania e o vício, e eu acho que é errado, de colocar na inicial preliminarmente, ou então preliminar. Né? O que é essa preliminar? Preliminar para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso está errado, gente. Quem alega, argue preliminar é o réu. Então, é uma terminologia que somente o réu deve fazer, tá bom? Se você quiser falar de forma preliminar, falar de início,
aí você usa outra linguagem, tá? Vamos evitar essa questão preliminar, porque senão o juiz vai falar, nossa, mas o autor alegando preliminar? Preliminar de quê, né? Então, preliminar é uma terminologia do réu. O autor, o ônus da prova é do fato constitutivo do seu direito, tá? Enquanto o réu, ele tem o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor tem que produzir provas, ele, na petição inicial, ele protesta pela produção de provas, também o réu protesta pela produção de provas, isso tem que constar também na contestação. O autor pede a procedência do pedido e o réu pede a improcedência do pedido. O réu também pode fazer por meio de reconvenção, é uma nova ação, é um pedido dentro de uma ação. Ele pode pedir, e isso é considerado como uma ação, e a gente vai tratar especificamente sobre a reconvenção dentro do processo. Então, esse quadro comparativo, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente já viu na semana passada, do autor e aquilo que o réu deve fazer na contestação. Vamos lá. A letrinha está um pouco menor porque precisava caber, tá, gente? Como eu disse, a gente tem as defesas processuais e a gente tem a defesa de mérito. Aqui está no Código de Processo, no artigo defesa processual, eu coloquei em algum lugar aqui. Eu acho que é o 337, isso. Preliminares, artigo 337. Defesa processual, a inexistência ou nulidade de citação, a incompetência absoluta ou relativa do juízo, a incorreção do valor da causa, a inépcia da petição inicial. A gente colocou na aula passada que a petição ininteligível ela é inepta, então é dever do réu questionar a validade da petição quanto à sua inépcia, tá? Perempção, a litispendência, a coisa julgada, a conexão, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, caso, por exemplo, de um menor, tá? Convenção de arbitragem, aqui no caso também representação pode ser uma questão de preposição ou a empresa que busca uma ação e não está sendo representada por seu administrador competente. Também a convenção de arbitragem é matéria de defesa processual, a ausência de legitimidade ou de interesse processual, a falta de caução ou de prestação que a lei exige, a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Está vendo? Em preliminar, quem argue a indevida concessão de benefício de gratuidade é o réu, tá? Isso pode ser arguído a qualquer momento, como vocês já sabem, e isso matéria de preliminar é feita antes da análise do mérito. Como defesa de mérito, a gente elencou aqui, como é de caráter de direito material, aquela defesa relacionada com a causa de pedir, a resistência ao fato constitutivo do direito do autor, e, como eu mencionei, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá? Isso, para vocês terem uma ideia, fato impeditivo, a gente pode dar exemplo, o direito da pessoa buscar uma ação judicial, mas dizendo que ele tem o direito de receber, por força de um contrato, uma indenização ou uma cláusula penal, alguma coisa assim. E você, na qualidade de advogado do réu, você argue o seguinte, não, enquanto não preenchida aquela condição que está prevista no contrato, ele não pode receber. Então, é um fato impeditivo do direito do autor. Apesar dele ter esse direito, ele está impedido por conta de uma condição do próprio contrato. Modificativo ou extintivo, também da igual forma, é comum exemplos. Modificativo, eu posso dizer para vocês,
a questão também de um contrato relacionada a... Agora fugiu a memória, mas relacionada também a uma questão contratual e extintivo do direito do autor, por exemplo, numa execução, uma cobrança, o próprio pagamento. Tá? O próprio pagamento, você junta o comprovante e ele é um fato extintivo do direito do autor. Artigo 341, ele dispõe que a alegação tem que ser de toda a matéria sob pena de preclusão. E preclusão, qual é a preclusão? É consumativa. Você perdeu o direito de arguir porque você já fez, você já exerceu esse direito. Então, se você não fizer, existe a preclusão consumativa, a perda do direito de se manifestar novamente. Tá? As exceções estão previstas no artigo 342, que é sobre um caso superveniente ou matéria que deva ser conhecida pelo juízo de ofício. Tá? Aqui eu faço só menção, e eu vou mostrar para vocês depois, uma contestação que nós tivemos aqui no caso do NPJ, de contestação com reconvenção, e tivemos aqui o êxito na improcedência do pedido do autor e na procedência do pedido reconvencional. Tá? O ônus da prova, aqui eu coloquei a distribuição dinâmica, né? Está no Código de Processo, artigo, se não me engano, 373, se não me falha a memória, e também a inversão do ônus da prova contida no Código de Defesa do Consumidor. Quando que a gente apresenta a contestação? É importante o prazo, vocês ficarem de olho. Tem muito advogado que não percebe isso, não acompanha, isso é muito importante. Né? 15 dias úteis contados da audiência de tentativa de conciliação ou mediação, do protocolo do pedido de cancelamento dessa audiência, quando as partes peticionam dizendo que não tem interesse nessa audiência, ou da data prevista no artigo 231. Tá? E também aqui a gente faz a ressalva no artigo 231, quando é o prazo de apresentação. Aqui ficou redundante, tá, gente? Uma das formas de resposta do réu, como a gente havia dito, é a exceção. Tá? Ela é forma de defesa em sentido amplo, e tem por espécies o impedimento e a suspeição. Acredito, e não foi culpa nossa, né, Luiz Augusto? Ontem tivemos um caso de suspeição famoso nacionalmente, mas nunca uma ação penal. Então, não vamos necessitar falar aqui sobre essa questão. Vamos apenas falar da questão de processo civil. O impedimento está no artigo 144, a suspensão no artigo 145. Impedimento é uma questão de natureza objetiva, é uma presunção absoluta de parcialidade, é uma nulidade insanável e o objeto de possível ação rescisória. Tá? Se não for sanado ou alegado no processo, na fase de conhecimento. Gabriel, o seu microfone está acionado aí. Por favor, se puder deixar ele mudo, eu agradeço. Já obrigado. Ter atuado como perito... Agora que eu percebi que eu estava com fone, você não estava ouvindo. Ter atuado como perito, promotor de justiça, advogado, testemunha da parte. Isso são exemplos, tá, gente? Não ia trazer todas as hipóteses, porque não é esse o nosso sentido. Nosso sentido de trazer. Aqui a gente tem que ser mais rápido. Ter atuado em instância inferior, no mesmo processo, por exemplo, o juiz, que é nomeado desembargador, ele não pode julgar um recurso de uma decisão própria. Não faz sentido. Parentesco com a parte, quando estiver atuando no processo parente, foi repetido aí quando, até terceiro grau, inclusive. Tá? A suspeição é de natureza subjetiva,
ela está ligada à matéria de prova. Depende de comprovação pela parte. Tá? Exemplo, amigo íntimo ou inimigo capital da parte, o juiz. Tá? A gente está falando do juiz aqui, nesse caso. Exceção de impedimento ou suspeição com essa relação com o juiz. Amigo íntimo ou inimigo capital da parte ou seus advogados e, por exemplo, parte credora ou devedora do juiz. Uma das partes ser credora ou devedora do juiz. Ela deve ser feita por petição escrita, tá? No Código 140, no CPC, no artigo 146, e pode ser levantada a qualquer momento, no prazo de até 15 dias da data do conhecimento. Então, se você tomou conhecimento do fato de haver um impedimento ou uma suspeição, ainda que tenha passado a sua oportunidade de contestação e não tiver trazido isso em contestação, você pode alegar isso neste prazo. Vamos lá, gente. A reconvenção. A reconvenção ela tem fundamento legal no artigo 343, e isso é uma confusão, e bem-vindos ao direito, bem-vindos à interpretação, porque a gente já teve vários casos, inclusive, aqui no NPJ, eu já tive no meu escritório, talvez os outros orientadores também. O CPC dispõe, então, no artigo 343, que a reconvenção deve ser formulada na contestação. Aí, o que acontece? As normas de corregedoria do Tribunal de Justiça dispõem que a reconvenção tem que ser distribuída por dependência. Esse artigo 915, gente, é das normas de corregedoria. Então, talvez alguns de vocês que trabalham em escritório já há algum tempo já devam ter visto uma reconvenção junto com a contestação e o juiz fala, não, protocole por ação autônoma com distribuição própria, com dependência. Aqui eu anotei, trouxe para vocês o link das normas de corregedoria. Deem uma lida, porque é interessante também, e a gente já teve casos em que, por exemplo, a publicação sai, manifeste-se a parte sobre o ofício. Consta lá das normas de corregedoria que a publicação tem que dar o mínimo de informação possível para a gente entender aquilo que o juiz está mandando a gente fazer. Tá? Isso ainda está em vigor. Ainda que a gente tenha o processo eletrônico, ainda deve seguir isso. Tá? Então, isso era mais comum antigamente, porque imagina vocês que saía uma publicação assim, uma decisão, manifeste-se o autor com relação à certidão negativa do oficial, a certidão do oficial de justiça. Ele não fala que foi negativa. Aí você tem que ir até o fórum, abrir o processo físico e falar, poxa, ele não encontrou o réu lá. Né? Só para isso, a publicação poderia ter mencionado isso, você não ia perder tempo, você já ia procurar com o seu cliente qual seria um outro endereço possível de achar o réu. Tá? Então, quem quiser, está aí o link para acesso às normas de corregedoria. Como eu disse, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal de Justiça, e de 2016, fala que não precisa, é desnecessário a distribuição autônoma da reconvenção. Então, daí vocês falam, professor, o que eu faço? Faça o que você bem entender. Se quiser brigar, ou então, se você não quiser brigar, já faça a reconvenção conforme as normas de corregedoria, para você não ter perda de tempo, porque é uma discussão que é desnecessária. Mas, para vocês entenderem, até aí eles divergem. Então, quanto mais nós mortais. Né? Matéria conexa, a reconvenção tem que dispor de matéria conexa. Oi? Na reconvenção, que foi distribuída por dependência, essas respostas, que a gente tem que fazer o prazo de 15 dias, a gente tem que fazer uma contestação da reconvenção?
Sim, daí o autor ele vai ser intimado para fazer uma contestação ao pedido reconvencional. Muito bem colocada a sua pergunta, Daniel. Gente, ao contrário da semana passada, eu vou permitir que vocês interajam, tá? Para qualquer dúvida, a gente já está aí no meio da apresentação e qualquer dúvida vocês podem interagir comigo, tá? A matéria conexa com a ação principal e, como eu disse, ou com o fundamento de defesa, tá? Pode ser proposta independentemente da apresentação da contestação. Como dito, ela sendo distribuída de forma autônoma, com número autônomo, mas dependente da ação principal, você não precisa contestar. Mas, obviamente, não apresentar a contestação, você perde a oportunidade de impugnação específica, tá bom? E, na reconvenção, você tem que seguir os requisitos da petição inicial, que nós já abordamos a semana passada. Então, todos aqueles requisitos, inclusive valor da causa, protesto por provas. Interessante que o juiz ele deve analisar as duas ações, né? Os dois pedidos, tanto o pedido principal do autor, quanto o pedido reconvencional do reconvinte, né? Então, a gente tem também esses termos que vocês vão se familiarizar, reconvinte e reconvindo, tá bom? Então, ele deve, a reconvenção deve seguir os requisitos da petição inicial. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, eu gosto muito das sinopses jurídicas, tá, gente? Quem estiver acompanhando esse livro aqui, ele é muito bom para um guia de vocês, tá? Eu já vi juiz passar em concurso com esse livro aqui, mais os estudos próprios de cursinho ou estudos mesmo da lei. Eu trouxe um quadro sinótico, eu não vou ler aqui para vocês, mas é um resumo daquilo que a gente já falou, tá? Contestação é o ato pelo qual o réu resiste à pretensão do autor deduzida na inicial. Consiste na antítese da tese. Ela pode se desenvolver no âmbito processual ou material. Aí tem a defesa formal ou preliminar de mérito, a defesa de mérito, a exceção e a reconvenção. Opa, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, gente, antes de encerrar, uma contestação que nós fizemos com reconvenção. Eu vou só fechar aqui e entrar no SAG. É uma ação que a CDHU entrou contra uma assistida nossa. Essa assistida compareceu no NPJ dizendo, olha, eu adquiri uma unidade habitacional pelo CDHU e meu marido veio a falecer logo em seguida e eu levei o atestado, a certidão de óbito lá com eles e eles deram encaminhamento. Ah, tá, ok. E o que aconteceu? Eles não deram baixa no meu processo, no meu contrato. Por quê? Eles deveriam ter... O nome da mãe da Matheus? Vou deixá-los alguns segundos só para eu pegar esse processo na minha mesa e eu já trago. Aqui, gente, estou com a pasta, já vou abrir para vocês e vou mostrar a contestação. A nossa intenção é trazer casos práticos para vocês.
Esse processo está no Tribunal de Justiça para o recurso de apelação da CDHU. E para a gente ofertar contra-razões. E eu gostaria de mostrar para vocês como eu faço uma contestação. Professor, Oi. eu poderia só contextualizar a questão do CDHU? Sim, Por exemplo, ela teria direito a adquirir o imóvel ou não? O CDHU nunca vai ser dos moradores, sempre vai ser do governo? Como que funciona, assim, só para a gente entender? O Emerson, né? Agora que eu vi, ó, Isso. tá, a gente foi, Luiz Augusto, intimado para fazer contra-razões em recurso especial. Então, foi negado provimento ao recurso de apelação. O Emerson, respondendo a sua pergunta, CDHU é uma sociedade de economia mista estadual e ela cuida na parte de habitação, né, de casas populares. E isso é comum a qualquer contrato. Uma vez pago o contrato, ele vai ter direito à propriedade. Tá? Não sei se você quis dizer com relação ao seguro prestamista, se foi isso, mas, no caso, o marido da Rosângela faleceu e tinha um seguro prestamista que, caso de morte, a seguradora faria a quitação do contrato. Tá? Então, dessa Entendi, forma... esse é o caso. Isso. Eles entraram com ação de rescisão contratual, alegando o não pagamento e a inadimplência. Tá? Eu vou mostrar para vocês, e de igual modo, como a inicial, eu não vejo motivo para a gente ter uma contestação muito longa. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, a inicial do CDHU teve, olha, mais páginas que a minha contestação. 10 páginas. Tá? E eu vou abrir para vocês a minha contestação. Eu costumo fazer a contestação trazendo para o juiz os fatos que eu quero combater, os fatos que eu quero impugnar. Então, às vezes, eu cito as próprias alegações do autor. Tá? Aqui, o aluno... isso aqui foi feito por um aluno, ele solicitou a justiça gratuita, já, apresentou a síntese da demanda, tá? E aí ele veio trazendo os fatos, fundamentos fáticos e jurídicos para a improcedência do pedido, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: ele é um exemplo muito bem feito, porque teve êxito, tá? Fala aqui da questão da morte do seu Carlos, que era marido da Rosângela, e também a ideia de quitação. Tá? Nesse caso também, nós fizemos, se não me engano, a reconvenção. Vou ver aqui. A gente fez a reconvenção por causa da contratação de seguro. E o juiz mandou a gente fazer de novo. Tá? Aí nós fizemos, por meio de uma ação, tá? Vamos olhar, ele deve estar nos autos dependentes aqui. Vamos voltar. Vocês estão acompanhando a tela do meu computador ou não? Não, está aparecendo a questão. Professor. Não está? Aparecendo a apresentação da equipe. Tá, eu vou mudar a tela e aí eu coloco para vocês.
Aqui. Foi, então, eu estava falando achando que vocês estavam vendo. Bom, vamos lá. Eles fizeram a qualificação da parte, né? E na contestação não é necessário fazer a qualificação se já estiver ok, né? A qualificação feita pelo autor. Se já constar da inicial, não é necessário. Se for fazer uma retificação, pode-se fazer, tá? Aqui eles trouxeram a assistência judiciária gratuita. Agora vocês estão acompanhando? Sim. Sim. A síntese da demanda, trazendo as alegações e os fundamentos de fato e fundamentos jurídicos. Daí ele fez a reconvenção que o juiz mandou a gente distribuir por peça própria. Deixa eu ver se está aqui. Não. Nesse caso, teve contestação por mais de uma parte, porque eles eram mãe e filhos. Tá? Aí o juiz mandou tirar por conta daquela questão da reconvenção. Tá, gente? Tá, gente? Vocês verem aí que foi substituído o documento, é isso que faz. Tá? Aqui a contestação do Gabriel. Essa, se não me engano, eu que fiz. Vocês notem que é possível vocês copiarem aquilo que o autor fez, tá? Para vocês impugnarem item por item. O que eu geralmente faço é repetir os parágrafos, mas não copiando o que o autor disse. Eu resumo com as minhas palavras aquilo que ele disse. Tá? Então, aqui, com efeito, propõe a CDHU, a Sociedade de Economia Mista Estadual, ação de rescisão, sob o argumento de que os mutuários não cumpriram com o pagamento das parcelas ajustadas, 247 parcelas, sem, contudo, informar desde quando há esse suposto inadimplemento. Justificam o pedido por entender que a CDHU não disponibiliza de unidades gratuitas. Requereu a declaração da rescisão do pacto com a reintegração de posse sem direito à indenização por benfeitorias ou devolução do valor pago. Não obstante as razões do órgão habitacional, não lhe assiste qualquer razão. Senão, vejamos. Aí eu venho, a partir daí, trazendo toda a parte que eu entendo que é o correto. Tá? Em primeiro lugar, imperiosa necessidade de habilitação dos herdeiros ou como sucessores processuais do pai falecido. Por quê? Porque eles entraram com ação contra o Carlos e a Rosângela. Não tendo sido aberto o inventário, como bem apontado por esse outro juízo, devem os herdeiros se habilitar nos autos. Esclarece que consta como herdeiros na certidão os filhos Gabriel, Karina e Lucas e Mateus. Mas um deles faleceu e outro veio a nascer, tá? Porque já estava na barriga da mãe. Aí entro na parte do mérito também, dizendo que a CDHU omitiu por negligência ou má-fé, né? Eu costumo brincar, o advogado ou ele é burro ou está de má-fé, tá? Lógico, gente, a gente mantendo o respeito, mas perguntando, fazendo aquela pergunta. Espera aí, ele está alegando isso porque ele não viu, porque passou batido, ou é porque ele é malicioso mesmo, ele está escondendo esse fato, né? O falecimento do réu Carlos, a viúva Rosângela, compareceu até a CDHU, entregou ao funcionário Felício, olha só, certidão de óbito e certidão de nascimento dos filhos, sem qualquer recibo, qualquer protocolo. Sugeriu, então, o dito funcionário que aguardasse o retorno da CDHU. Interessante o seguinte, toda vez que ela ia lá, aparecia a situação do contrato dela sinistro. Sinistro, sinistro. Né? Aparecendo a situação de caso como sinistro nos sistemas. Tá? E aí, que interessante foi que, em resposta,
a contestação, a CDHU ele informa que recebeu realmente o documento de certidão de óbito, e só que não entende que era devido, porque isso era obrigação da seguradora. Mas, obviamente que não, porque ele que contratou a seguradora, ele que tem que levar esse fato à seguradora. Aí, a questão de jurisprudência, como eu coloquei para vocês, não é necessário muita coisa. Tá? Eu trouxe aqui uma jurisprudência, eu vou ler a emenda: apelação, obrigação de fazer com restrição de valores, invalidez do mutuário, pretensão de aplicação da cláusula resolutiva do contrato com a consequente quitação do saldo devedor. Possibilidade, INSS informou a existência de doença, então, autor que posteriormente foi aposentado por invalidez em decorrência da doença, quitação mantida, sentença de parcial procedência, recurso não provido. Declaratória de inexigibilidade do débito, sistema financeiro de habitação, apólice de seguro atrelado ao contrato, morte do mutuário, legitimidade passiva da CDHU, existente de cláusula contratual e tal, procedência mantida. Tá? Aqui, eu trouxe uma ou duas jurisprudências somente, e a gente fez, eu tenho que achar a reconvenção para vocês verem, tá? Eu já vou mostrar direto a sentença, e eu vou achar a reconvenção, ela está em autos próprios, como eu disse. Tem aqui, não. Aqui. Aqui. O número está aqui, ó. É o mesmo? Sentença. Para vocês verem, ele cita o fato, daí por relatório, né? Daí vem decidindo. O feito comporta julgamento no Estado. Inclusive eu fiz a impugnação do valor da causa. Isso é interessante. Como eu coloquei lá, o réu ele pode requerer a impugnação do valor da causa quando notar que tiver algum erro, tá? E é no momento da contestação que tem que ser feito isso. O juiz acolheu, e qual é o resultado? O resultado vai atingir a questão das custas processuais, principalmente no preparo de apelação e eventual sucumbência. Tá? Da narrativa dos fatos, decorrem logicamente os pedidos formulados, não causando qualquer embaraço à defesa. No mérito, o pedido deve o pedido principal ser julgado improcedente e a reconvenção procedente. Tá, gente? Aí fala o falecimento do Correio Carlos se deu em 28/12 e a inadimplência alegada se deu em 5/3/99. Então, o juiz entendeu por acolher o nosso pedido. Então, para vocês terem ideia como ficou o final, na sentença, julgo improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção. Tá? Retifique-se o valor da causa, inclusive para as custas, e mandou recolher as custas que faltavam na questão da inicial. Tá? Deixa eu voltar aqui para pegar o processo no começo. Eu quero mostrar para vocês a reconvenção. A internet está difícil aí. Fala o número do processo de novo, Augusto, por favor. 10.26.440. 10.26.440. 70.2019. Eu quis fazer essa forma mais prática para vocês, gente, para vocês olharem a questão da reconvenção de uma forma mais prática. Aqui está aqui o processo de reconvenção, ele é do ano de 2020.
E não aparece. Não aparece os autos digitais. Não, só apareceu o número. Tem que fazer lá. Não aparece a minha petição. Eu vou passar para todos essa reconvenção para vocês verem. Aí, ou então eu passo o número para vocês, vocês consultam. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Não, professor. Tá, vamos lá. Agora estão vendo, né? Sim. Aqui, ó, dia 16/7, distribuído por dependência, movimentação exclusiva do distribuidor, reconvenção, artigo 343, tá? Aí o juiz deu despacho. Na reconvenção, é lícito o réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamentos de defesa. Aí, ó, não sou eu que estou dizendo, é o juiz que colocou isso na decisão, tá? Eu acho que ele está lendo o mesmo livro que eu, né? Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, aí respondendo a pergunta que foi feita, a desistência da ação ou a ocorrência da causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Como eu disse, se o autor desistir, o processo reconvencional continua sendo feito, porque é interesse do réu que seja reconhecido aquele pedido dele. A reconvenção pode ser proposta contra o autor ou em terceiro, né? A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituto e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Olha, parece que o juiz fez a aula com a gente aqui. Assim sendo, a reconvenção pode ser deduzida na própria contestação ou em peça autônoma. Eu não entendi isso porque ele mandou a gente distribuir em peça autônoma, né? Mas tá bom. Ele deve ter pego um Ctrl+C, Ctrl+V e colocado aí. Em qualquer das hipóteses, entra a ensinação principal, intimando-se o autor e convindo na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta. Então, gente, tá aí essa parte. Eu vou passar para vocês esse número. Quem já quiser anotar o número da reconvenção e da petição de contestação. Vou voltar aqui ao nossa tela. No quadro sinótico, para vocês, se quiser ficar alguma dúvida. Esse material, como eu disse na primeira aula, eu vou disponibilizar para vocês também para um material de consulta, tá? Eu, mesmo advogando, eu cheguei a usar bastante coisa de faculdade, de cursinho, então é interessante que vocês guardem esse material, tá? Eu agradeço. Eu gostaria de agora passar a participação de vocês para qualquer dúvida, me colocando, independentemente da condição de orientador de alguns, à disposição de todos os alunos para qualquer informação. E também vou passar depois a participação dos meus colegas orientadores para que deem uma palavra. Alguma dúvida? Meus jovens, deixa eu fazer uma observação a vocês. Vocês viram, durante a apresentação ofertada pelo Luiz Fernando, que ele alertou-os da necessidade de se rebater cada ponto existente na petição inicial. Tá? Vou dar um exemplinho para vocês. De repente, vocês têm um cliente em que entraram com um pedido de indenização de dano moral, logicamente, a procedência do pedido e a respectiva importância que ele entendeu que valia o dano moral a ele causado. Então, aí, R$300 mil. O advogado, de repente, tá, indevidamente, se ocupa pura e simplesmente em rebater
as alegações que entendia o seu assistido, o seu cliente, que redundou em dano moral para ele. Então, você vai esgotar a sua potencialidade em tentar convencer o juiz com, logicamente, alegações das informações passadas pelo seu cliente, e você não atenta para o valor requerido em condenação. Se a sua tese, tá, ou antítese prosperar, tudo bem. Então, totalmente improcedente a ação, beleza. Agora, se de repente você receber uma condenação parcial, tá, algo nesse sentido, e você não rebateu o valor, isso poderá desembocar em algo tremendamente danoso, porque ele vai dar a procedência da ação, e se você não rebateu, vai os 300 mil. Então, você fala, não, espera aí, não se pode admitir o enriquecimento ilícito, porque, de acordo com as alegações que você suscitar, você, logicamente, pode defender, não, que isso, no máximo, 2 salários mínimos. E aí, logicamente, que vai ficar a critério do juiz. Então, se entender o magistrado que as suas alegações não foram suficientes para rebater as alegações iniciais, aí o pedido vai inteiro, dentro da regra esculpida no Código de Processo Civil, como lhes alertou Luiz Fernando. Tá? Nunca se esqueçam disso. É pegar a petição inicial, todos os quesitos têm que ser obrigatoriamente rechaçados. Pessoal, eu cometi uma gafe aí de esquecer e omitir uma questão muito importante também que deve ser proposta pelo réu na contestação, que é a intervenção de terceiro. O réu pode arguir o chamamento ao processo de terceiro, a denunciação da lide. Quando eu falei de contrato, por exemplo, o Luiz Augusto colocou aí de uma hipótese de indenização. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um contrato de seguro que esse réu tenha com alguém, ele pode denunciar da lide, e não é denunciação na lide, é denunciação da lide, ele pode denunciar o contrato de seguro para que venha a seguradora ao processo e, em caso de perda desse processo, de caso de procedência do pedido do autor, a seguradora venha a arcar com a indenização, né, com a condenação, por conta de seguro entre o réu e a seguradora. Tá? Então, eu vou atualizar o material, eu não vou deixar vocês sem isso, porque foi uma falha minha que eu notei agora na apresentação. E eu acredito que a Maria Tereza e a Crislaine devem ter percebido que estava faltando alguma coisa. Tá? Eu estou um pouco preocupado, vocês não estão falando muito, ou é porque vocês entenderam bastante, ou é porque vocês não entenderam nada. Então, mas eu fico otimista, com o meu otimismo, Maria Tereza, de que eles estejam bem informados e que não tenham tido nenhuma dúvida. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Crislaine e a Maria Tereza, para que faça aí as considerações e também, poxa, eu queria aprender um pouquinho com vocês. Eu estou ouvindo você, Maria Tereza, só pelo som da sua voz de longe. Tá. Não, é que eu não tinha liberado o microfone. Não, acrescentar não tem nem o que acrescentar. Eu vou fazer uma colocação que no ano passado eu fiz uma questão da contestação. E eu vi que os alunos tiveram muita dificuldade em se colocar para fazer a contestação. Como sempre a gente vem aqui, é inicial, aparecem algumas contestações, mas são mais raras. Então, acho que assim, fez essa aula, acho que até para mim, sempre a gente está aprendendo a cada vez, né? Mas acho que o ideal seria, eu vou organizar com o meu grupo de passar uma contestação. Sim. Na atividade 6, para vocês, porque essa
colocação de vocês está sempre pelo autor, quando você vem pelo réu, existe uma mudança de posicionamento, de pensamento, de entendimento. Então, eu acho que assim, tudo que você falou, a gente tem que colocar em prática. Então, eu vou buscar alguma questão, nem que seja uma que a gente já tenha usado aqui, para que vocês treinem isso que o Luiz Fernando colocou agora, né? Essa atenção com os pontos, verificar, porque é o mesmo momento que o autor tem na inicial de exarar todo o seu pedido, o réu tem de exarar toda a sua defesa. Então, mas eu acho que eu vou pensar na questão 6 de fazer uma contestação com vocês, tá? Acrescentar, não tenho nada para acrescentar, não, Luiz Fernando. Você fez uma explanação aí que até eu me senti universitária de novo, foi ótimo. Tá, tá joia? Vai, Cris. Realmente foi uma bela apresentação. Lembrando que, assim, cada orientador, por óbvio, que tem o seu estilo. E vocês vão achar o estilo de vocês ao longo do ano, ao longo do curso. E também, assim, não é fácil escrever. Eu vou falar para vocês que muitos devem estar aí com a cabeça pegando fogo. É difícil escrever, não se preocupem. É um trabalho de todos os dias. Vocês têm que treinar, têm que fazer, têm que ler outras petições, entendeu? Não é só os trabalhos que a gente coloca aqui, a gente dá, assim, o caminho e a forma como que tem que ser, mas o restante, vocês é que têm que começar a desenvolver a escrita, o raciocínio lógico, mais importante ainda, se colocar no lugar. Bom, eu sou o juiz, o que eu vou querer ler numa contestação? Eu vou querer ler repetitivas vezes a mesma coisa, eu vou querer uma coisa mais centralizada, mais central, né? Facilita até no entendimento do judiciário. Eu, geralmente, quando eu faço tanto uma inicial quanto uma contestação no escritório, eu dou para minha irmã, que ela é minha secretária, para ela ler, porque ela não tem conhecimento jurídico. Então, dos fatos, eu dou para ela ler. Se ela, que é leiga, entender, o juiz vai entender e eu vou convencer o juiz. Então, tudo isso, eu até hoje, eu tenho 14 anos de formada, 13 anos militando. Até hoje, eu coloco alguém para olhar, um outro olhar para ver. Então, assim, a gente dá a técnica, mas aí a desenvoltura de vocês mesmos. Olha, no tocante à observação feita pelo Luiz Fernando, de pouco questionamento, tenho cá comigo que vocês estão refletindo o bom nível de informação que vocês recebem na sala de aula. Isso, para mim, é inegável, tá? Isto aqui é uma complementação. Agora, eu quero ratificar algo que vocês não podem esquecer. Isto aqui, NPJ, é um grande escritório de advocacia. Então, nós somos parceiros. Todo e qualquer questionamento, toda e qualquer dúvida, vocês devem conversar com o seu orientador. Tá? Não é pode, não. Deve conversar. Esgotar toda a necessidade que vocês têm de conhecimento, porque aqui vocês estarão não pura e simplesmente diante de casos fictícios. Vocês estarão aqui exercendo a plenitude advocatícia. Vocês estarão aí, tá? Sob procuração, outorga de um poder de representar o seu constituído. Então, a responsabilidade é muito grande. E eles estão aqui exatamente para isso. Qualquer questão, vamos conversar, vamos trocar ideia. Tá certo? Nós somos mais experientes do que vocês, mas temos que respeitar o nível de interesse que vocês demonstraram até agora. Todas as nossas, nas 2 tardes, nós alcançamos mais de 150 participantes. Eu quero cumprimentá-los pelo interesse demonstrado. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Augusto, a Crislane, a Maria Tereza. Isso que a Crislane falou é muito importante. Vocês vão conseguir, pela repetição, nada como uma ação atrás da outra, para vocês firmarem esse raciocínio, formarem o jeito de vocês, porque não adianta. A Maria Tereza, a Crislane, eu, o Luiz Augusto, a Márcia,
a gente pode passar o nosso jeito, mas vocês vão desenvolver o jeito de vocês. O jeito da Rafaela, da Júlia, do João, da Gabriela, Fátima, o jeito do Rafael, da Amanda, da Geisla. Então, cada um vai formar o seu jeito. Lógico, eu vou pegar um pouquinho aí da Crislaine, um pouquinho do Luiz Fernando, um pouquinho do Luiz Augusto, um pouquinho da Maria Tereza, da Márcia, e vão formar o jeito de vocês, tá? Só finalizando com relação à contestação, um ponto que vocês já saem ganhando é que os pontos controvertidos já vão estar prontos aí na tua frente, praticamente. Porque você vai conversar com o seu cliente, que é o réu, ele vai entregar para você o mandado de citação, ele vai passar para vocês a senha do processo, se for um caso segredo de justiça, ou então vocês vão acessar o que o autor já falou. E, com base nisso, vocês vão apresentar a defesa de vocês. Então, o direito já vai estar colocado lá. O fato constitutivo do direito do autor ele vai ter que ter apresentado. Se ele não apresentou corretamente, o juiz vai mandar intimar o autor para que emende a inicial antes do réu falar. Então, vocês já vão ter prontos a alegação do fato e os fundamentos que o autor indicar naquele processo. E aí é mais fácil. Mas, repito, o trabalho existe na contestação para vocês impugnarem tudo o que puder. Tá? Linha por linha do que o autor falou, vocês devem impugnar. Tá? Essa é a obrigação do réu. Então, obviamente que a gente vai também trabalhar com vocês na parte ainda que remota, as teses de contestação. A minha ideia é propor que vocês façam contestação de um caso que vocês fizeram inicial. Isso vai ser uma grande dificuldade, porque o que é difícil é fazer formar um julgamento e depois como fazer para mudar, né? Casos de questões polêmicas, tem gente que não consegue fazer uma contestação, porque ele não acredita no direito do réu. Mas, se vocês querem advogar, vocês vão ter que desenvolver isso. Tá? Olha, gente, eu vou encerrar minha participação alertando vocês que semana que vem vocês estarão desobrigados das aulas virtuais. Tá certo? Vocês já estão cientificados. Porém, a atividade do NPJ é ininterrupta. Então, fica mantida a aula da próxima quarta-feira. Um abraço a todos, até lá. Gente, eu também encerro aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma mensagem, alguma palavra que queira dizer? Professor, oi. O senhor pode disponibilizar a contestação para a gente, PDF, para a gente ler com calma e a petição para a gente eu vou disponibilizar para vocês todo o processo da Rosângela, que é esse do CDHU, e tanto PDF de todo o processo de TTO, automática, tá? E aí eu passo para os outros orientadores disponibilizarem a vocês, tá? Para vocês terem essa dinâmica. E, como a Crislaine falou, cada um vai passar para vocês uma contestação, para vocês já exercitarem isso desde já. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Luiz Fernando. Oi. Qual vai ser a próxima aula, só para a gente... A próxima aula vai ser sobre cálculo judicial. Tá, beleza. Preparem a calculadora, a caneta e o papel. Tá? Beleza. Vocês vão aprender na calculadora. Eu vou permitir a calculadora. Os meus alunos agradecem. Tá? Esquece que existe Dr. Cálculo, esquece que existe debit.com, porque você vai ter que saber fazer o cálculo. Tá? Então, vai ser no modo artesanal. Se for olhar a internet, vocês vão ter capacidade de fazer o cálculo.
bom? Só essa? A semana que vem. Obrigada, tchau. Uma aula sobre cálculo judicial, ela vai ser mais prática do que a exposição. Vai ter a exposição para colocar para vocês. Lembrando que o cálculo vai ser de débitos judiciais, não trabalhista, não é tributário, não é matéria. Tá bom? Vou aprender, então. Eu vou aprender junto, porque eu só faço no Excel. Eu tenho uma planilha de Excel que eu faço por lá. Se você fez a planilha, você sabe como faz o cálculo. Só que se alguém fez para você, daí é bom aprender. Não, sou eu que fiz, né, Luciana? Sou eu que fiz. Tá, joia. Gente, muito obrigado a todos. Bom final Tchau de semana. a todos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.